A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta com a graça de Deus para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que vai falar sobre a relevância da igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Esse título talvez assuste de início, né? Parece um bicho de 7 cabeças. Mas não, irmãos, essa lição simplesmente vai falar sobre a responsabilidade, sobre o dever da igreja em acolher, em receber bem aqueles que se convertem ao Evangelho e precisam ser integrados, né? Precisam ser inseridos no convívio cristão, só isso. Esse processo de integração, de adaptação, é comum em vários segmentos da sociedade. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar numa empresa, isso foi no ano de 1989, e nos 3 primeiros dias o chefe da seção me deixou à vontade. Não era para eu fazer serviço algum. Eu tive toda a liberdade de ir de máquina em máquina, de bancada em bancada para me apresentar, conversar, interagir com os novos colegas de trabalho. E eles também estavam instruídos a parar a máquina para me dar atenção por 10, 15 minutos de conversa com cada um, né? Era uma norma da empresa com todos os novos funcionários e isso me ajudou muito na minha integração àquele ambiente. E ficou marcada essa atitude, né? Tanto que 35 anos depois eu estou aqui testificando com os irmãos, né? E na igreja não deve ser diferente, né? Tanto os visitantes quanto os novos convertidos precisam se sentir bem no ambiente cristão, serem bem recebidos. Agora a questão é, será que eu já recebi alguém de uma forma tão marcante há anos atrás que a pessoa se lembra até hoje? Ou será que alguém em alguma igreja, antes de eu me converter, me recebeu tão bem que me marcou também até hoje? Então é sobre isso que a lição de hoje vai falar. O texto de referência para essa lição está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1 ao 6, onde o apóstolo, preso em Roma, ele rogava a Deus em favor dos efésios, a fim de que eles andassem como eram dignos da vocação que foram chamados. E o contexto deixa claro que essa vocação que Paulo se refere não é um dom espiritual ou ministerial, mas a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Os irmãos já ouviram aquele ditado, onde há fumaça, há fogo? Pois é, para o apóstolo Paulo escrever isso para os Efésios, ou o propósito dele era prevenir aquela igreja, ou corrigi-los, né, por não estarem andando de acordo com a vocação que foram chamados. O que acontece, irmãos? Os Efésios, eles eram estrangeiros, né? Eles eram gentios e estavam sendo agregados, né? Estavam sendo integrados ao corpo de Cristo através do mesmo Espírito Santo que havia nos cristãos judeus, né? Se tornando assim com eles um só corpo, tendo uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Mas notem que mesmo a unidade, a paz, o amor sendo uma vocação, algo que está em nós pela presença do Espírito Santo, Paulo teve que rogar para que eles andassem segundo essa vocação, porque existe um adversário, né, tentando dividir a igreja, e como a nossa luta não é contra os irmãos, não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, o príncipe das trevas, né? Essa luta nós só podemos vencer usando as armas espirituais, que está lá em Efésios capítulo 6, né? Entre elas a oração. Irmãos, não importa o passado daqueles que estão ingressando no corpo de Cristo, né? A origem deles, se vieram do crime, da prostituição, da idolatria, do mundanismo em geral. Se essa pessoa está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós não podemos esquecer que não há um justo sequer, né? Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Não fosse as suas misericórdias, né? As misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã e que não têm fim,
seríamos todos nós consumidos pelo juízo da ira de Deus, né? Então, antes de discriminar alguém que entra pelas portas da igreja, eu preciso refletir primeiro, né, de onde Deus me tirou. Os objetivos a serem alcançados na lição de hoje são, primeiro, apresentar a necessidade de integração à igreja, né? Uma vez que alguém se converteu, que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo, essa pessoa não pode viver desligado da igreja, né? Porque o Espírito Santo atua na igreja unida, na união de todos os membros, formando o corpo chamado igreja, né? Os irmãos já viram algum membro desligado do corpo sobreviver e receber ordens e obedecer à cabeça? Não existe isso, né? O segundo objetivo de hoje é explicar a funcionalidade da integração na igreja. Como funciona o processo de integração de um novo convertido na igreja, né? Eu citei aqui o exemplo de como essa integração funcionava na firma que eu trabalhava, e com relação à igreja também há alguns cuidados a serem tomados, né? E nós vamos ver quais são eles, tanto na integração de um novo membro, ou até mesmo quando alguém simplesmente faz uma visita na igreja. E o terceiro objetivo é expor sobre o envolvimento da igreja na integração. Então são dois problemas a serem superados, né? Primeiro, conscientizar aqueles que receberam Jesus que eles precisam ser integrados à igreja. E segundo, que a igreja, por sua vez, deve receber bem aqueles que querem ser integrados ao corpo de Cristo, né? Claro que essa integração se dá por meio da fé. Nós somos ligados ao corpo de Cristo pela fé. Mas o papel da igreja é fundamental para que o recém-convertido ele não perca esse elo de ligação chamado fé. A introdução diz que será enfatizado nesta lição a relevância do ministério da integração em uma igreja local, não apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar e acompanhar os novos convertidos no engajamento, na comunhão da igreja e no servir a Jesus Cristo, como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo. Eu acredito que os irmãos conhecem, né, a história de Saulo, um nome hebraico de Paulo em romano, né? Então Saulo ele não teve o nome mudado para Paulo ao se converter, como muitos pensam, né? Saulo é o nome dele no hebraico e Paulo é o mesmo nome, só que em romano. E os irmãos de Jerusalém eles não estavam querendo receber o Saulo como membro da igreja, porque eles temiam que ele tivesse fingindo, né, que se converteu para sair matando todo crente que visse pela frente. O Barnabé, então, ele teve que interceder em favor de Saulo, não só na integração à igreja, mas também posteriormente no ministério, né? Irmãos, ainda que nós não devemos discriminar ninguém, né, como nós já falamos aqui, mas é comum a pessoa ficar com uma pulga atrás da orelha numa situação dessa. Imagina um serial killer de crente numa saída temporária da cadeia, vindo à igreja, e no momento do apelo do pregador, esse killer, esse assassino, ele levanta a mão e vai até a frente dizendo que está recebendo Jesus, né? É complicado. Só que alguém tem que dar uma chance para ele demonstrar que realmente foi uma decisão sincera dele, né? Que ele realmente se converteu. Mas pelo fato de não sermos oniscientes como Deus, então é preciso tempo para percebermos que ele realmente foi transformado pelo poder de Deus. E Barnabé foi um interventor nesse processo de integração de Saulo, né? Tipo, dá uma chance para ele demonstrar que realmente ele está convertido. E Saulo não decepcionou, irmãos. Ele não decepcionou nem o Barnabé, nem os irmãos. Lá na frente você vai ver aqueles que estavam com medo de Saulo, agora abraçando e beijando ele, quando ele se despediu definitivamente dos irmãos. Mas foi difícil adquirir essa confiança, né? É tipo uma construção de uma casa. Construir uma casa num terreno limpo e plano é uma coisa. Agora, construir onde houve uma demolição em meio aos entulhos, aí é outra coisa, né? Da mesma forma, acontece quando vamos construir uma boa impressão diante das pessoas, né? Se ela não te conhece, será mais fácil, né? Então aproveita a oportunidade.
Agora, se você pisou na bola, recebeu a pessoa com a cara fechada, com ignorância, se prepara porque vai ser difícil construir uma boa impressão no decorrer da convivência, como aconteceu com Saulo. O tópico 1 fala sobre a importância da integração. Ele diz que há 3 aspectos essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Constante no sentido do crente ter que ser sempre acolhedor, né? Não só uma ou outra vez, e também com todos, né? Não somente com um vizinho, um parente ou um conhecido que visita a igreja. Lembram do Gaio, que estudamos no último trimestre do ano passado, na 3ª carta de João? Enquanto o Diótrefes dava um péssimo testemunho, né, um péssimo exemplo, não recebendo os irmãos que se chegavam a ele, Gaio recebia muito bem, não só os irmãos, mas os irmãos estranhos também, que ele não conhecia, né? Ele recebia muito bem a todos. E essa prática de integrar bem as pessoas certamente vai criar um ambiente acolhedor no primeiro contato. Será uma indicação que integrar bem as pessoas faz parte das relevâncias bíblicas e vai ajudar a segurar, vai ajudar a manter as pessoas que são frutos do evangelismo, né? Esses então são os 3 aspectos essenciais na prática da integração que serão abordados nos próximos itens. Começando pelo 1.1, onde ele diz que nós, como igreja, devemos gerar um ambiente receptivo aos visitantes. Irmãos, se no mundo eles fazem isso, conforme eu testifiquei da empresa que eu trabalhei, se no mundo eles geram um ambiente receptível, quanto mais a igreja também deveria, né? Já que ela tem a presença do Espírito Santo. E se não recebermos bem as pessoas, irmãos, pode ter certeza que o mundo está aí para receber eles de braços abertos, né? Aquela chamada inclusão social. Até a Bíblia inclusiva já inventaram, né? Tá certo que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, né? Mas isso não significa que eu devo me conformar porque está escrito, né? Que eu devo me acomodar. Jesus disse que seria assim, mas não que deveria ser assim. Os filhos da luz, os cristãos, né, que andam na luz da palavra, devem ser mais prudentes que aqueles que não têm essa luz e que biblicamente são chamados de filhos das trevas, né? Como explicar um incrédulo sendo mais bem receptivo que um crente, né? O item diz que a recepção aos visitantes certamente é a grande responsável por causar a primeira impressão nesses recém-chegados. Uma simples atitude como um cumprimento com um sorriso, uma orientação ou um auxílio inicial. Tudo isso pode fazer a diferença na chegada dos visitantes, né? Dentro do Ministério de Integração, a recepção tem por missão fazer com que cada pessoa que chega à igreja sinta-se especial. Isso deve ser feito desde a chegada da pessoa na porta da igreja, através de uma lembrancinha preparada para essa ocasião, ou com apenas um sorriso, um bem-vindo, desde que seja sincero. Irmãos, tudo isso deve ter o selo da sinceridade no coração, né? Primeiro porque se o bem-vindo não for sincero, a isso se dá o nome de hipocrisia, né? E Jesus vai dizer, ai de vós hipócritas. E segundo que, sendo a boa recepção algo sincero, esse bom tratamento com as pessoas vai permanecer no decorrer dos anos, não será somente na chegada do visitante. Já o item 1.2 fala sobre a relevância bíblica da integração, ou seja, receber bem as pessoas é um princípio bíblico, né? O escritor aos Hebreus disse no capítulo 13, versículo 2 da sua carta, não esqueçam da hospitalidade, porque através dela alguns, sem perceber, hospedaram anjos. Isso aconteceu com Abraão, que recebeu muito bem 3 varões desconhecidos, quando pensa que não, 2 eram anjos e o outro era o próprio Senhor materializado, né, em figura humana. Posteriormente, Ló também recebeu 2 deles muito bem, enquanto que os moradores de Sodoma deram o péssimo exemplo, né? Tratando eles muito mal,
sem perceber que eram anjos também, e colheram as consequências. Irmãos, essa forma do Senhor se apresentar, materializado em forma humana, aconteceu outras vezes também, né? Aconteceu com Maria Madalena, quando o Senhor ressuscitou, ele apareceu para ela com a aparência de um hortelão, e ela nem percebeu que era Jesus. Depois o Senhor também apareceu a 2 discípulos no caminho de uma cidade chamada Emaús, e eles também não notaram que era Deus que estava ali com eles. Agora, se Deus ainda se manifesta dessa forma nos dias de hoje, nós não sabemos, né? Mas sabemos que Jesus disse que quando recebemos bem ou mal um irmão em Cristo, nós estamos recebendo o próprio Senhor, né? Porque Ele habita nesse irmão como em toda a igreja. O item diz que a igreja primitiva foi um grande exemplo de integração dos novos convertidos na comunidade cristã. Na verdade, no começo havia uma certa resistência, né? Uma certa discriminação dos irmãos judeus com relação à integração dos gentios, um povo não judeu, na igreja, né? Inclusive, isso foi tema de várias discussões entre os apóstolos. O próprio apóstolo Pedro não queria integrar na igreja o centurião romano, o Cornélio, né, com a sua família, por serem gentios, mas o Espírito Santo foi trabalhando no coração dele e dos demais irmãos, mostrando que Cristo, através da sua morte, rompeu a parede de separação que havia entre judeus e gentios, né, tornando-os um só povo. É como se Jesus dissesse: Pedro, Pedro, eu estou acrescentando à igreja todos aqueles que hão de se salvar, só que você tem que fazer a sua parte, que é receber eles bem, fazer a integração. O item termina citando novamente o exemplo de Barnabé, que foi uma peça fundamental na integração de Paulo ao seio da igreja e posteriormente ao ministério, né? Na verdade, o Paulo, ou Saulo, né, estava colhendo o que plantou, né? Ele não havia recebido bem os irmãos e teve que ralar para depois conquistar a confiança deles. E conseguiu. Ele conseguiu, né? Com muito trabalho, mas conseguiu. Pregando a palavra de Deus, vivendo o que pregava, fazendo a obra de Deus, né? O lado bom disso tudo é que você percebe que quando Deus está no negócio, a primeira impressão não é a que fica, né? Como dizem por aí. Já o item 1.3 diz que a integração é importante porque segura os frutos do evangelismo, no sentido de alguém semear a palavra de Deus, né? A semente da palavra através do evangelismo. A pessoa que está sendo evangelizada se converte e outros fazem a integração dessa pessoa como se estivesse regando a semente, né? E aí sim, Deus dá o crescimento espiritual, que são os frutos, né? Só que, segundo o saudoso pastor Valdir Bíssego, né, citado aí no item, um grande evangelista falecido em 1998, as estatísticas não confirmam isso, irmãos, que alguém está regando essa semente. Segundo ele, de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem às águas batismais e dessas apenas 3 permanecem na igreja após o primeiro ano, ou seja, apenas 3% do total, né? E muitas vezes isso acontece pelo fato da igreja não fazer a integração como deveria, né? Irmãos, um novo convertido, ele é igual um bebê recém-nascido, né? Para Deus dar o crescimento a ele, os pais devem cuidar, senão ele não vai sobreviver por muito tempo. Com relação àqueles que nasceram de novo espiritualmente, não é diferente, né? Para Deus dar o crescimento espiritual para um regenerado, para um nascido de novo, é preciso que ele tenha os devidos cuidados também. Vamos para o tópico 2, que vai falar sobre a integração plena do novo convertido, né? Esse tópico vai falar sobre o processo da salvação que não se resume na conversão. Claro, com a exceção daqueles que não poderão seguir esse processo, como aquele ladrão que se converteu na cruz à direita de Jesus e tantos outros que se convertem no último momento de suas vidas, né? A salvação é pela graça por meio da fé, mas com a exceção desses, todos os demais novos convertidos passam por um processo de integração plena chamada fé seguida de obras de santificação e obediência à palavra de Deus, né? Que diz que devemos fazer tudo com ordem e decência, congregar todos os povos e não deixar a nossa congregação, como é costume de alguns.
Esse é o caminho, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, o Senhor Jesus. É como se a pessoa estivesse caminhando na escuridão, rumo a um abismo, e de repente alguém acende a luz chamada palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos, né? A pessoa então percebe o poço sem fundo que ia cair, se arrepende daquele caminho, faz a conversão, Cristo chama das trevas para a sua maravilhosa luz, e a pessoa deve prosseguir por esse caminho que precisa ser percorrido após a conversão. E nesse caminho, nessa trajetória, é fundamental que aquele que se converteu seja direcionado através de uma vida disciplinada, com ordem, com decência. E isso é responsabilidade do ministério eclesiástico, né? Acompanhado por todos os membros que estão também no mesmo trajeto, porque se um cair, o outro ajuda a levantar, e assim vamos prosseguindo até a reta final da nossa vida terrena, né? É essa a integração plena necessária que esse tópico vai tratar, né? Espiritual na conversão, eclesiástica na disciplina e social na unidade, né? Na união, na comunhão. Começando pela integração espiritual, no item 2.1, que é a principal, né? A pessoa é integrada pela fé ao corpo de Cristo, chamado igreja. É algo espiritual, uma obra do Espírito Santo na regeneração. Irmãos, esse termo regeneração é o mesmo que novo nascimento, né? Regeneração, o re fala de repetição, o gene fala de genética, de nascimento, e ação fala de atitude, né? Então, regeneração é o ato de nascer de novo. Uma vez que o evangelho foi pregado, uma vez que a pessoa ouviu a palavra de Deus, é o Espírito Santo quem a convence do seu pecado, da justiça, do juízo de Deus, que são as consequências, né? Se o pecado não houver arrependimento, seguido da conversão e da santificação na caminhada cristã. E é nesse momento que a pessoa recebe a pessoa do Espírito Santo e com ele os dons, né? A ser usado em favor do corpo chamado igreja. E cabe justamente à igreja orientar essa pessoa a desenvolver o dom que recebeu do Espírito Santo e que ela precisa ser revestida de poder através do batismo com o Espírito Santo, né? Não ser como os crentes de Éfeso, que receberam Jesus e nunca sequer haviam ouvido falar do Espírito Santo. Irmãos, vamos tentar entender essa questão do batismo no Espírito Santo. Quando alguém recebe Jesus como Salvador e Senhor, Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus é derramado no coração dessa pessoa pelo Espírito Santo, né? E juntamente com ele as demais virtudes, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, né? Que são conhecidas como fruto do Espírito. Mas ainda não é o batismo no Espírito Santo, né? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus 11 discípulos, né? Judas já havia cometido o suicídio. Então Jesus soprou sobre eles, sobre os 11, e disse: recebam o Espírito Santo. Então eles foram como que vestidos, né, com o Espírito Santo, como todo cristão. Só que mais adiante, irmãos, em Atos capítulo 2, eles foram revestidos, né, vestidos por cima da outra veste. Eles foram revestidos do Espírito Santo. A mesma coisa quando alguém que está vestido com uma camisa, e para suportar o frio mais intenso, essa pessoa precisa se revestir com uma blusa de frio por cima da camisa, né? Para suportarmos as provas mais intensas na caminhada cristã, é fundamental que estejamos revestidos do poder do Espírito Santo, né? Enfim, todo cristão tem o Espírito Santo, o suficiente para a salvação, mas ser revestido do Espírito Santo é outra situação, é outra bênção a ser alcançada para suportar as provas mais intensas da vida e ser usado com poder. Já o item 2.2 destaca a integração eclesiástica. Essa é a função do ministério, né? De uma denominação que vai ditar as regras, as normas internas que cada denominação tem, levando o crente a ter uma vida disciplinada, com ordem, com decência, conforme manda as Escrituras. Essas normas podem variar de denominação para denominação, tipo, homem usar bigode ou não, mulher usar calça comprida ou não, os chamados usos e costumes, né? Então essas normas, elas podem até variar de instituição para instituição, desde que não firam os princípios bíblicos, né?
Então, normas internas é uma coisa, princípios bíblicos é outra coisa, né? Princípios bíblicos devem ser os mesmos em todas as igrejas, em todas as instituições, né? Se não for, se os princípios forem mudados, essa denominação será chamada de seita e não de igreja. Então, o novo convertido precisa ser conscientizado biblicamente do fato de que, após a conversão, tendo atendido ao chamado do Senhor para ser discípulo de Cristo, agora ele faz parte do povo de Deus, né? Da igreja do Senhor nessa terra. E assim, tendo consciência de sua identidade em Cristo, é fundamental que ele seja instruído sobre a nova vida em Cristo, seguindo os princípios bíblicos que envolvem o batismo nas águas, né? A participação na ceia do Senhor, acerca dos dízimos, das ofertas, a submissão à liderança, acerca das normas internas, enfim, todas aquelas ordenanças bíblicas que estudamos no trimestre passado, né? Orientar o novo convertido acerca de tudo isso é papel da instituição. Bora para o item 2.3, que vai falar sobre a necessidade da integração social do novo convertido, né? Quando o novo convertido passa a frequentar a igreja, é bem diferente de quando chega um crente de outro ministério, né? O crente de outro ministério já está familiarizado com os princípios bíblicos, que com certeza era seguido pelo seu ministério anterior. Talvez ele conheça até outros crentes no novo ministério, só muda alguns costumes, algumas normas, mas isso ele tira de letra, né? Sem dificuldades. Já veio adulto, crescido espiritualmente ao novo ministério. Mas para o novo convertido a mudança é radical, né? O contraste é enorme entre as práticas da igreja com o mundanismo do qual ele veio. Claro que estamos falando de igrejas cuja transformação interior reflete no exterior, né? Tem muitas denominações por aí que a pessoa vem como está e permanece como está, não muda nada. Mas esse item se refere à igreja que muda o modo de vestir, de falar, de se comportar, de viver. Nesse novo ambiente, o novo crente se sente um peixe fora do aquário, né? Porque a transformação é radical. É aí que deve entrar a questão da integração social, né? Esse é o papel dos cultos de ensino, da escola bíblica dominical, ajudar no processo de integração social do novo crente com muita paciência, né? Pegando leve. Quando Naamã se converteu ao Deus de Eliseu, devido à cura milagrosa da sua lepra, ele estava preocupado, né? Porque ao retornar para o seu povo, os sírios, ele seria obrigado a se prostrar ao deus Mamon, que o seu rei servia. Naamã, então, novo convertido, pediu perdão para o Eliseu adiantado, porque sabia que deveria se prostrar diante de Mamon quando ele retornasse. E o profeta Eliseu, muito sábio, muito maduro e compreensivo, respondeu: vai em paz. Ele sabia que o processo de integração à nova sociedade do povo de Deus era lento, né? Gradual, aos poucos, progressivo. Fato é que o mais importante Naamã tinha a preocupação interior, o querer não se prostrar diante do Deus Mamon do rei. Talvez alguém questione, né? Mas irmão, o Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua do rei Nabucodonosor, chegaram até a ser lançados na fornalha ardente, né? Mas irmãos, a gente precisa entender que nem todos têm a mesma estrutura espiritual, né? Estamos falando de Naamã, um novo convertido. Sadraque, Mesaque e Abednego tinha outra estrutura, né? E a estrutura se adquire aos poucos, se alimentando, um alimento sadio, saudável, né? Que é a palavra de Deus pura. Então a gente precisa entender isso, irmãos, que é preciso se aproximar dos novos convertidos com amor e paciência, como Eliseu fez, para incluí-los nesse novo ambiente. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre o envolvimento pleno agora da igreja, né? Nesse processo de integração dos novos convertidos. Cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido, né? E ser um veículo dessa integração. Essa importante tarefa não pode ser exclusiva de um único departamento e muito menos só do pastor da igreja. É uma missão de toda a igreja. Se for um jovem que se converte, é importante uma atenção especial do departamento da mocidade, né? Se for uma irmã, a responsabilidade maior recairá nas irmãs. Se for um irmão, os irmãos é que têm que tomar a frente, os obreiros, né? E toda a igreja dar um bem-vindo sincero a todos eles.
Para isso, meus irmãos, conforme vai dizer o item 3.1, na integração de um novo convertido, todos os departamentos da igreja precisam ter um grupo treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Salvador Jesus Cristo, né? Cada departamento precisa se esforçar e ser dinâmico para integrar e promover o crescimento não só numérico da igreja, mas principalmente espiritual. Como diz o apóstolo Paulo, a igreja é como uma família, né? A família de Deus, cada um tem suas responsabilidades. O marido de amar a esposa de ser submissa ao marido, os filhos de obedecerem aos pais, os pais de não provocarem a ira nos filhos. Mas se um deles não cumprir com a sua responsabilidade, as consequências atingirão toda a família, né? Toda a família sofre. Então, o fato de cada departamento ter sua responsabilidade na igreja não significa uma divisão maléfica na igreja, né? Mas benéfica, organizada. Já o item 3.2 destaca as bênçãos do envolvimento da igreja na integração. Aí diz assim: quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, apoiando e ajudando-os no seu crescimento espiritual, há um enorme ganho para toda a membresia, uma vez que os mesmos cooperam para a sua edificação e cumprimento de sua missão no mundo. Dar ao membro a satisfação de realizar algo para Deus pode motivá-lo para o ministério. Falamos sobre isso na lição anterior, né? Uma das maneiras do novo convertido identificar o dom que recebeu de Deus é através da convivência com os irmãos, das oportunidades que ele recebe para ajudar em algum trabalho na igreja. Por isso a importância de orar para que Deus nos inspire a dar oportunidades para que alguém desenvolva um dom que desconhece, né? Com isso, toda a igreja cresce, além de motivar o novo convertido no ministério. Irmãos, eu me lembro que antes de iniciar no ministério do ensino, eu costumava ensinar a palavra de Deus para os meus filhos, ainda crianças, né? E num determinado sábado, sem eu nem ter a revista da EBD, porque dificilmente eu folgava aos domingos, né? Então eu nem sabia qual seria o tema da aula na manhã seguinte, né? Mas nesse domingo eu estaria de folga e Deus me deu a lição todinha, irmão. Deus me deu toda a lição para ensinar aos meus filhos no sábado anterior. O meu coração ardia no momento que eu ensinava a eles, né? Mas até então eu jamais imaginava que era aquele o tema da EBD. Aí no dia seguinte eu fiquei estagnado, irmãos. No decorrer da lição, ouvindo tudo, exatamente tudo que eu tinha comentado com os meus filhos na noite anterior, sendo dito ali na aula, né? Desde o texto de referência lido, passando pelo discurso do professor, até os comentários da classe, irmãos. Até os comentários da classe foram os mesmos que eu comentei com os meus filhos no sábado anterior. Sabe quando você assiste a aula e depois vai ensinar para os seus filhos? Pois é, aconteceu o contrário. Primeiro eu ensinei para os meus filhos e no dia seguinte eu assisti a aula. Confirmando assim o que Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ali, irmãos, eu entendi que Deus estava nesse negócio, então eu esperei com paciência no Senhor, até que alguém me convidou para ser professor da IBD. E desde o chamado para cá já se passaram 14 anos, irmãos. Mas alguém teve que me dar a oportunidade para que fosse despertado o dom, conforme Paulo advertiu a Timóteo. Por último, o item 3.3 vai apresentar algumas qualidades que um discipulador precisa para que a sua participação no processo de integração de um novo convertido seja eficaz. O comentarista cita 6 qualidades, mas nós vamos enfatizar apenas 3 devido ao tempo. Uma delas é ser cheio do Espírito Santo, né? E aqui, irmãos, nós não podemos confundir movimentos do tipo rodopios, aviãozinhos no meio da igreja com ser cheio do Espírito Santo, tá bom? A principal característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é o bom testemunho de cristão, né? Uma boa reputação, sabedoria vinda de Deus, conforme a exigência para a escolha dos diáconos, né? Que está lá em Atos capítulo 6, versículo 3. E as outras 2 qualidades do discipulador é estar convicto do seu chamado, da sua missão em ensinar, ou seja, ser capacitado por Deus e ter conhecimento bíblico a fim de explicar o plano da salvação, né? Estar preparado. A capacidade vem de Deus, se recebe. Isso fala de unção,
O preparo vem do homem, se busca, se adquire, né? O discipulador precisa ter a direção de Deus e o conhecimento para sanar qualquer dúvida acerca da salvação e da palavra de Deus em geral. Pedro disse: estejam preparados para responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. E o Senhor Jesus, por sua vez, vai dizer: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que que Pedro diz que nós temos que estar preparados? Por que que Jesus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? O Tiago responde na sua carta, né? Aquele que ousa ser mestre, ensinar a palavra de Deus sem ter o chamado e o preparo, sofrerão mais duro juízo, né? Irmãos, ensinar a palavra de Deus não é brincadeira, né? É um privilégio, mas é algo muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Está em jogo almas, né? Que tem para Deus um valor imensurável, né? E tanto a vida quanto a morte estão no poder da língua, né? Nós podemos levar uma palavra que edifica, que dê graça aos novos convertidos que nos ouvem, como também corremos o risco de matá-los espiritualmente, ensinando heresias sem a direção de Deus e por não ter o conhecimento necessário, né? Por isso, irmãos, Paulo vai dizer: cada um fique na vocação que foi chamado, né? Apesar de no contexto Paulo estar falando acerca do casamento, vocação é vocação, né? Então cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério. E por outro lado, aquele que tem a vocação para ensinar, esse deve se esmerar, se dedicar ao ensino, né? Não no sentido de ensinar muito, mas no sentido de ensinar pouco, porém com qualidade, né? Irmãos, estudar 3 horas para ensinar 5 minutos com um bom conteúdo é melhor que estudar 5 minutos e cansar os irmãos durante 1 hora sem conteúdo algum, né? Enfim, dedicar-se ao ensino, na verdade, significa dedicar-se no aprendizado, né? No caso da EBD, sentar 1 semana para aprender antes de se pôr de pé por 1 hora para ensinar. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Eu espero mais uma vez ter contribuído com o preparo da lição daqueles que irão ministrar essa aula no domingo e com a edificação espiritual daqueles que não irão ministrar essa aula, mas nos acompanhou até o final do vídeo porque ama ouvir a palavra de Deus. Deus continue te concedendo esse apetite espiritual pelo pão que permanece para a vida eterna. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para estudarmos juntos a lição de número 7, que vai falar sobre a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Conto com todos vocês e até lá.